Olá, gente, estamos de volta com mais um programa Conexão Rema, levando a palavra de Deus até você. No nosso programa hoje teremos o pastor Fábio Monteiro falando sobre um dos inimigos da fé, que é a dúvida. Se você ficou interessado em conhecer mais do Rema Brasil, já que tratamos destes assuntos na disciplina Fundamentos da Fé no Rema, acesse www.rema.org.br. Abra o seu coração, então agora fique com a palavra de Deus. Olá, amados, meu nome é Fábio Monteiro, é um prazer estarmos aqui. Nessa série de Inimigos da Fé, me foi incumbida a responsabilidade de comentar um pouco sobre a dúvida. E eu acredito que é quase impossível falarmos sobre dúvida sem falarmos sobre fé. Fé e dúvida são coisas antagônicas e nós não podemos separá-las. E eu gostaria de começar rapidamente, você abrindo o capítulo 1 do livro de Tiago, versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos, nós não vamos ler muitas coisas, mas alguns versículos, alguns textos importantíssimos nós vamos comentar. E eu gostaria que você abrisse no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Faça, porém, com fé, em nada duvidando. Guarda essa palavra, duvidando, em nada duvidando. Pois todo o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, quando eu leio esse versículo, vem forte à minha mente, por causa de algumas palavras que são citadas aqui, um outro texto muito conhecido nosso, quando ele fala nada duvidando, quando ele fala a onda do mar impelida e agitada pelo vento, eu sempre me lembro, vem muito forte à minha memória, o capítulo 14, versículo 22 de Mateus, que conta aquela história, aquele fato acontecido onde Jesus e Pedro andaram sobre as águas. E eu gostaria que você fosse lá, Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim, logo a seguir, na verdade o contexto desse texto fala de Jesus e os seus discípulos na praia, e enquanto eles ministravam, ensinavam às pessoas, Jesus sugeriu que os discípulos fossem adiante, fossem na frente, pegassem o barco e tomassem o seu destino, porque Jesus necessitava ficar um tempo orando, e sugeriu que eles fossem na frente. Enquanto Jesus despedia as multidões, os discípulos pegaram o barquinho e foram. E diz assim no versículo 24: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Você perceba que quando os discípulos estavam ao longe e Jesus foi ter com eles, o vento já soprava contrário. As ondas já espumejavam, as ondas já eram turbulentas. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles nessa situação, onde as ondas e o vento estavam agitados, onde o mar estava revolto, mas Jesus foi ter com eles nessa situação. Diz assim o versículo 25: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Irmãos, não tendo por pouco aquela tempestade e aquela situação de desconforto para os discípulos no barco, onde o vento soprava, as ondas espumejavam, aquela situação de medo e de terror no meio dos discípulos, ainda veio alguém que eles suporam que era um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrados e gritando. Mas graças a Deus que não era um fantasma, graças a Deus que era Jesus se aproximando. Mas algo aconteceu muito interessante. Pedro, ousado,
ele disse: Senhor, se é você mesmo, diz que eu vá até você. E Jesus disse: pois venha, vem. E, irmãos, aconteceu o segundo milagre que eu considero mais espetacular na Bíblia. O primeiro foi o próprio Jesus andando sobre as águas, infringindo todas as leis da física e andando sobre as águas. E Pedro, numa atitude de audácia, numa atitude de intrepidez, ele pisou nas águas e andou. E, irmãos, Pedro já conhecia a situação do mar como estava agitado, as ondas sopravam, mas Pedro foi audaz, foi intrépido a ponto de, naquela situação, ele pisar sobre as águas. E a Bíblia conta que quando ele pisou sobre as águas, a água ficou firme, a ponto de sustentá-lo. E ele pisou nas águas e andou. A Bíblia fala que Pedro andou. Agora, o que foi que aconteceu, que a coisa desandou, o que foi que aconteceu que deu errado, que essa história não terminou com um final tão feliz como nós gostaríamos que terminasse? Irmãos, Pedro duvidou. A Bíblia fala que Jesus, no versículo 31, quando Pedro afundou nas águas, começou a observar o mar agitado, o vento soprando, as ondas espumejando. Quando ele começou a perceber aquela situação, dar atenção, tirar o foco do mestre que o chamou, que disse: vem, aquele que foi o propulsor da sua fé, quando Jesus disse: vem, ele tirou o foco do Senhor, ele tirou o foco da atenção certa, da onde ele deveria olhar. E ele olhou para os lados, ele olhou para as ondas, olhou para as espumas das águas, olhou para o vento, olhou para aquela situação turbulenta ao seu redor. E, irmãos, foi nesse momento, precisamente nesse momento, que ele começou a afundar. E Jesus o tomou pela mão, e diz o versículo 31 e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?